Vou acionar o microfone aqui. Boa noite, então, a todos. Deixar essa aula gravada aí, certo? Vou falar sobre a situação de aprendizagem 1, ok? A gente iniciou aí a unidade curricular de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos, certo? Ela iniciou aí no dia 8 e vai até o dia 18/9, né? O dia 8 de agosto vai até o dia 18/9. Ela é basicamente formada por uma situação de aprendizagem, um EAD e mais 4 fóruns de discussão avaliativos. Esses fóruns de discussão estão vinculados às aulas presenciais, certo? E a gente tem, então, 3 aulas presenciais distribuídas nessas datas aí, ok, pessoal? Hoje, então, vou falar da situação de aprendizagem 1. Ela é dentro presencial, mas é conteúdo que é pertinente para vocês terem noção para quando for na aula presencial na escola. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, né, o nome da chama teste surpresa. Vamos ler aqui para a gente entender o contexto. Então, vamos lá. Olá, sou Fábio. Seja bem-vindo à nossa empresa. Muito obrigado. Como você sabe, estamos selecionando um técnico eletromecânico. Sim, estou aqui para concorrer à vaga. Você conhece sistemas pneumáticos? Mas é claro, esse sistema é utilizado na maioria dos equipamentos das empresas. Vejo que você atende a quase todos os requisitos para ocupar o cargo, mas antes quero propor um desafio para você. E qual é? Venha comigo até o nosso laboratório de pneumática. Sim. Fábio, aqui tem uma bancada onde você deverá fixar os componentes. E esta é a caixa com diversos tipos de componentes pneumáticos. Ok, mas o que eu tenho que fazer? Quero que você monte um circuito pneumático, trabalhe na sequência 1 a mais, 2 a mais, 2 a menos, 1 a menos. O que isso quer dizer, pessoal? Só um parênteses aqui. Então, eu tenho dois cilindros, né? Um com o nome de 1A e outro com o nome 2A. Qual que é o movimento? Então, o primeiro cilindro mais, ele avança, depois o segundo avança. Depois o segundo recua e depois o primeiro recua. Então, esse é o que vocês vão fazer, certo? Vamos lá, sem problemas. Bom, então a primeira atividade é, apresente, né, a interpretação e a análise da sequência lógica e funcionamento do circuito pneumático. Isso aí, pessoal, vocês vão fazer uma exposição oral e demonstrativa lá na aula presencial, ok? Normalmente vocês vão fazer em grupo, individual, conforme o professor verificar lá, ele vai determinar isso para vocês. A segunda etapa é identificar todos os componentes, então, que vocês vão utilizar para montar o circuito pneumático. Poxa, bom, ali você já falou que tem 2 cilindros, então já tenho de cara 2 componentes que eu vou precisar, 2 cilindros pneumáticos, né? Aí depois, quantas válvulas eu vou precisar, quantas válvulas, quantos acionamentos, né, assim por diante. Então, vocês vão lá indicar ao professor quantos todos os componentes vão utilizar para fazer o circuito. Obviamente, né, pessoal, vocês vão primeiro fazer um circuito simulado, né? Vocês vão fazer simulado no FluidSim, depois que simular esse funcionamento, como ele vai funcionar, né? Se a lógica está correta, e vocês partem para a bancada, e na bancada vocês conseguem fazer, né? Então, vocês vão interpretar o circuito pneumático. Então, tem aqui, ó, vocês vão fazer o download, o professor vai passar isso aqui para vocês, né? Certo. Então, aqui é o seguinte, aqui vai estar, aqui é um botão duplamente acionado, e com ele vocês vão fazer essas ligações aqui, ó. Então, lembrando que essa é a sequência. Então, primeiro esse cilindro avança, depois esse aqui avança, depois ele mesmo recua, e por fim o outro recua, né? Então, é sequencial, primeiro um, depois o outro, certo? Bom, então, para entender isso, a gente precisa de alguns conceitos, né, que é o sistema de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, esse circuito, ele é pneumático, né, puramente pneumático. Por que que é puramente pneumático? Ele não tem nenhum acionamento elétrico ou eletrônico nele, não tem nada por CLP ou utilizando elétrico. Utilizar simplesmente as próprias válvulas para fazer os acionamentos. O que a gente sabe sobre circuitos pneumáticos? Eles são amplamente aplicados na automação de processos industriais. Então, seus movimentos são executados por atuadores, que por sua vez são comandados por válvulas, realizando assim a função solicitada pelo equipamento.
Logo, pessoal, o circuito do circuito pneumático, ele é formado, então, por esses 4 itens, que é o elemento de trabalho, que são os meus cilindros, os elementos de comando, que são as minhas válvulas, o sinal, né, aquilo que manda, então, para mudar a minha válvula, pode ser, esse sinal pode ser mecânico, elétrico ou eletrônico, né? Eu posso acionar pelo próprio ar, né, o meu próprio ar pneumático muda o estado de uma válvula, pode ser um pulso elétrico ou um pulso eletrônico, pode ser um comando de um CLP, certo? E os elementos auxiliares, né? Então, posso ter uma válvula que regula a velocidade, uma válvula que regula a pressão, enfim. Eles são chamados elementos auxiliares. Eles não atuam diretamente na mudança de circuito, é só para regular algumas variáveis que vai estar no meu circuito. Bom, então, o que são os elementos de trabalho? Eles têm a função, então, de executar algum tipo de atividade, ou seja, eles vão transformar a energia pneumática, que é do ar em pressão, em movimento. Os elementos de trabalho, pessoal, são os cilindros lineares e os giratórios, além dos motores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um cilindro de simples ação. Por que que chama de simples ação? Ele só tem uma entrada de ar. O retorno dele ou a sua ação é por uma mola, é acionado por uma mola. Eu tenho um cilindro sem haste, né? Ou seja, essa haste. Então tem essa haste aqui, então o que movimenta é justamente essa parte aqui de cima, né? E a furadeira pneumática, né? Quem já viu aquele barulhinho tipo da Fórmula 1 quando você está trocando pneu, né? Brum, brum, né? Aquilo lá é uma furadeira ou no caso, nesse caso, tem a furadeira pneumática, mas aquele que troca o pneu é uma parafusadeira, né? Bom, então a gente viu os elementos de trabalho, então vamos partir para os elementos de comando. Então eles têm, como o próprio nome fala, né, pessoal, eles têm finalidade de comandar o movimento dos elementos de trabalho, dos atuadores. Então, eles vão controlar quando o cilindro deve avançar ou recuar, por isso que são chamados de válvulas direcionais. O exemplo que a gente tem aqui, pessoal, é uma válvula direcional de 5 duas vias por pilotagem externa. Por que que se diz essa nomenclatura? Eu tenho, então, 5 vias disponíveis e duas, né? Uma de ida e outra de volta. E por que que é pilotagem externa? O meu ar externo que vai fazer a pilotagem. Então, aqui eu entro o ar que muda o estado das minhas válvulas e essas aqui seriam as entradas e aqui a saída, né? E uma outra aqui que é para a atmosfera, ou no próprio circuito, vai como se fosse um retorno. Bom, os outros elementos, né, são os elementos de sinais, que eles têm a função de executar o controle das válvulas principais. Então, a válvula 5 duas vias, que é pilotada por um elemento externo, ou seja, para que ela mude a posição da via de trabalho, é necessário que receba, então, um sinal pneumático. Como eu falei, ele é acionado pelo ar. Então, que pode ser de uma válvula direcional de acionamento manual mecânico. Então, eu aciono uma válvula para ela acionar a outra válvula direcional. Então, essa de sinal vai mudar o meu direcional, correto? Então, essa válvula pode ser direcional, ela pode ser um acionamento manual ou mecânico, né? Então, como elementos de sinais, a gente pode encontrar também os fins de curso e os sensores. Então, aqui a gente tem alguns. Por exemplo, eu tenho as válvulas duas vias, né? Então, duas vias aí, e pilotado com acionamento mecânico. Então, vem o rolete aqui, ó, vem uma cabeça do cilindro e pode acionar, então, essa minha válvula. Eu tenho essa aqui com acionamento chamado muscular, né, que eu aciono com a mão, né, com o acionamento da mão. Esse aqui também, esse aqui funciona mais como uma botoeira de emergência, até pela sua cor, né? E esse outro aqui é uma botoeira, né? Pode ser uma botoeira sem trava ou com trava. Bom, os elementos auxiliares, então, a gente vai classificar ela em dois tipos. Primeiro, os componentes que têm a responsabilidade de preparar o ar comprimido, que será fornecido para todo o circuito pneumático, né? Como eu falei, são os reguladores de pressão, os filtros, manômetros, né? Caso eu tenha que fazer um controle da minha pressão do meu circuito,
né, unidades de conservação e os lubrificadores. E os outros são influenciar as forças e velocidades de movimento de atuadores. Então, por exemplo, a válvula reguladora de fluxo, os controladores de pressão e escape rápido. Isso aí, então, são os componentes que eu regulo, principalmente a velocidade do meu cilindro. Se eu não quero que ele atue de forma muito rápida ou muito abrupta, né? Ou se eu quero justamente que ele tenha um avanço rápido, né, quase que instantâneo, eu utilizo essas válvulas. E essas válvulas também têm uma função de proteger o meu circuito, né? De qualquer, por exemplo, se o meu circuito, se minha válvula, determinada válvula, ela não permite um movimento rápido, brusco, então eu preciso de uma válvula reguladora de pressão ou de velocidade que o meu cilindro não atue de forma abrupta. Que isso então pode o quê? Comprometer o meu circuito pneumático. Então aqui eu tenho dois exemplos. Ó. Esse primeiro aqui é a válvula reguladora de fluxo unidirecional, ou seja, eu vou regular a questão de pressão e fluxo desse meu circuito, e ele é unidirecional, ou seja, ele não permite, por exemplo, o meu ar ele vai só para uma via, mas ele não vai dar a volta, porque vai bloquear. No que ele sentir que o fluxo de ar está indo no sentido contrário, ele bloqueia. Então ele não deixa, como se fosse uma esfera que não deixa, é uma esfera comprimida com uma mola que não deixa então o meu circuito voltar, ou, perdão, não o circuito, tá? O ar voltar, né? Fazer o retorno. A outra válvula também que eu tenho aqui é a válvula reguladora de fluxo unidirecional. Então aqui eu faço um controle, ou seja, se o meu ar tentar voltar por aqui, ele vai sair para algum outro lugar, mas lá, tá vendo? Até o símbolozinho lá, mas não deixa ele fazer o retorno. Então, eles têm a função de regular o ar comprimido que será transmitido por meio das válvulas, certo? Bom, então os cilindros aí, pessoal, então os cilindros pneumáticos são diferentes por causa dos detalhes construtivos e pelas características de funcionamento. Então eles podem ser de duas formas, de simples efeito ou simples ação, ou de duplo efeito ou dupla ação, né? Com ou sem amortecimento. Há também outros tipos de construção, por exemplo, cilindro de dupla ação com haste passante, duplex contínuo, né, com meio tandem, o duplex geminado, múltiplas posições, um cilindro de impacto, enfim, são as várias aplicações de atuadores, ok? Agora aí, pessoal, vamos falar da parte construtiva dos meus cilindros, né? Então, o meu cilindro, né, ele vai ter, então, essa forma construtiva. Então, ele é basicamente formado pelo tubo cilíndrico, né? É chamado de camisa, né? Há tampas dianteiras, né? Então, tem a tampas dianteira aqui e a traseira. Ou cabeçotes, né, que chama, êmbolo com juntas de vedação, né, para vedar, né, o ar, né, não deixar ele escapar. Êmbolo, então, conjunto de vedação ou gachetas, haste do êmbolo, né, bucha de guia, né, o limpador, né. Então, aqui, tudo isso são para tentar, então, deixar o meu ar o mais isolado possível, não ter vazamento. Então, é o desenho básico, os componentes básicos, então, de um cilindro aí de duplação, por exemplo. Bom, então no cilindro de simples ação, e o que que vai ter esse nome? Para executar o trabalho, ele vai então usar o ar comprimido em apenas um único sentido, tanto no avanço quanto no retorno. Ele vai possuir então apenas um orifício por onde o ar entra e sai do seu interior. Na outra extremidade, então, ele vai possuir um pequeno orifício que exerce então a função de respiro, evitando então a criação de uma contrapressão no interior, que é gerada pelo residual de ar de montagem, né? Então é justamente para evitar a sobrepressão, né? Então, por causa do seu princípio de funcionamento, sua construção, então, vai limitar, então pode ter, então, um curso de 75 milímetros para diâmetro de 25, ou curso de 125, um diâmetro de 55. Então, tem uma relação matemática com relação a isso aí, né, pessoal? Então, a gente encontra dois tipos de cilindro de simples ação. É um retorno, cilindro de simples ação, um retorno por mola, que é esse daqui, né? Então, eu avanço e retorno por mola. E o outro ele tem uma simples ação e avanço por mola, né? Então ele faz o recuo e avança pela mola. Aqui, pessoal, eu não consigo porque aqui é
negócio flash player, como não está mais em uso, né? Bom, o cilindro de duplação, que ele vai ter esse nome, porque ele utiliza o ar comprimido para executar então o trabalho nos dois sentidos, tanto para avanço quanto para o recuo. E esses então os mais utilizados aí na indústria, né? Então deve-se levar em consideração a diferença então quanto a esforço desenvolvido, né? Ou seja, as áreas efetivas de atuação são diferentes. A área da câmara traseira, né, que é, vamos dizer, essa daqui, ela é maior do que a da dianteira, né? Porque nesse caso aqui, a gente tem que levar em conta o diâmetro da haste. Então, a área vai ser a área a minha câmara traseira menos o diâmetro da haste, né, que vai dar, então, uma área bem menor. E o ar comprimido, ele é admitido e liberado alternadamente por dois orifícios existentes nos cabeçotes, né, um no traseiro e outro no dianteiro, que agindo sobre o êmbolo, então, vai provocar os movimentos de avanço e retorno. Então, quando uma câmara está admitindo o ar de um lado, a outra está em comunicação com a atmosfera, né? Assim sucessivamente, né? Vice-versa. Bom, e neste modelo aí de cilindro, né, os movimentos de avanço e retorno estão executados pelo ar comprimido. Então, não tem nenhuma mola ou outro componente mecânico que vai fazer esse movimento. É puramente o ar mesmo. Bom, então, o cilindro de duplação com amortecimento, né? Ele é muito utilizado, perdão, é muito utilizado para controlar o movimento de grandes massas e desacelerar o pistão. Então, com isso, a gente evita possíveis impactos do êmbolo contra as tampas no final do seu curso. Então, justamente evitar aquela pancada seca, né, por assim dizer. Tanto no avanço quanto no recuo, para evitar, então, sobrepressão. Então, ele usa essa simbologia. Se vocês estiverem percebendo, cada desenho aqui vai ter uma simbologia. Então, o de duplação vai ter aqui esse símbolo, o de duplação com amortecimento esse, né? Então, um cilindro de dupla ação com haste passante vai ter então, como característica principal o fato de possuir a haste passante, ou seja, né, as duas hastes sendo uma de cada lado do êmbolo. Então, praticamente, a haste é que vai fazer o movimento, né? E o cilindro duplex contínuo tandem, né, possui dois cilindros de dupla ação que juntos formam então uma só unidade. Isso aqui então é para aumentar o seu alcance, por assim dizer, né? Ele possui dois êmbolos unidos por uma única haste, e as entradas de ar, então, são independentes, né? Então, as entradas de ar é cada uma para a sua área do cilindro aqui. Então, ele funciona quando as duas entradas de ar forem pressurizadas, no sentido, então, de avanço ou retorno. E as duas faces do êmbolo são atuadas, então, produzindo uma força resultante do somatório das forças individuais de cada êmbolo. Então, com isso, a gente consegue, então, uma maior força, tanto no avanço como no recuo, né? Então, por exemplo, entra o ar aqui e aqui, vai então gerar uma força, uma grande força. Isso então vai depender da minha aplicação. Se eu necessito de força, eu uso esse cilindro. Se caso contrário, eu posso utilizar um de dupla ação mesmo e resolve o meu problema. O outro cilindro que a gente tem aí é o duplex geminado, que chama de múltiplas posições. Então, ele vai consistir então em dois ou mais cilindros de dupla ação unidos entre si, possuindo cada um entradas de ar, então, independentes. Então, essa união vai possibilitar, então, a obtenção de três, quatro ou mais, então, posições distintas. E essas posições, então, são obtidas em razão da combinação entre as entradas de ar comprimido e os cursos correspondentes. Aplicados em circuitos de seleção, distribuição, posicionamentos, comandos de dosagem e transporte de peças para operações sucessivas, né? Então, aqui eu tenho esse geminado, né? Então, principalmente para coisa de posicionamento, né? Bom, o cilindro de impacto possui, então, uma grande força obtida pela transformação da energia cinética. Então, seu funcionamento está quando o ar é comprimido, ele é enviado pelo cilindro e é acumulado na pré-câmara interna. Então, atuando sobre a área de pequena área da secção do prolongamento do êmbolo.
Então, quando a pressão chega a um valor suficiente para exercer o trabalho, então vai iniciar o deslocamento do cilindro, que avança lentamente até que em um determinado instante, o prolongamento do êmbolo desaloja-se da parede divisória, que todo o ar armazenado, então, escoe rapidamente, atuando sobre a área do êmbolo. Então, isso é uma forma de acumular uma pressão, aí libera e o ar vai de uma vez. Então, dá o cilindro de impacto. Então, ele dá, só que, obviamente, é um impacto controlado, né, pessoal? Não é um impacto, vamos dizer assim, aleatório, justamente para não danificar o meu circuito, né? Então, você imagina aí que ele vai ter uma, obviamente, vai depender da aplicação e do seu tipo de cilindro. Cada cilindro, obviamente, dependendo do seu tamanho, ele vai ter, então, uma força correspondente, né? Então, no princípio físico, ele funciona dessa forma, né? Então, nesse instante que ocorre a expansão brusca do ar, né? Então, quando o meu ar expande, né? Então, o meu pistão vai adquirir velocidade crescente. Então, a minha pressão vai forçar o meu êmbolo a atingir a faixa onde vai ser melhor empregado. Então, isso pode também ser ajustado. E o impacto é produzido por meio da transformação da energia cinética fornecida ao pistão, acrescida, então, da ação do ar comprimido sobre o êmbolo. Então, para quanto que eu uso isso, então? Para quando eu aplico isso? Ele vai com necessidade de grandes forças durante curtos espaços de tempo. Então, por exemplo, para fazer rebitagem, gravações, cortes e etc, né? Então, por exemplo, preciso fazer um corte de uma chapa, então eu preciso desse tipo de cilindro, então, né? Ele vem, corta e dá uma pancada rápida que vai fazer o corte daquela minha chapa, né? Então, aqui está a figura e sua simbologia correspondente. Bom, então, para que os cilindros pneumáticos exerçam a função de trabalho, né, é necessário que sejam comandados por válvulas pneumáticas que exercem, então, a função de orientar o fluxo de ar, impor bloqueios e controlar a vazão e a pressão. Então, essas válvulas podem ser classificadas, então, em alguns grupos, como elas, o controle direcional, essas vão ser válvulas meramente para controlar a direção do meu fluxo de ar, de bloqueio, né, para bloquear qualquer fluxo que seja nocivo ao meu circuito para controlar o fluxo, né? Então, para também não deixar um fluxo desordenado de forma descontrolada, né? No meu e para também controlar a pressão. Então, tanto um fluxo também excedente ou intermitente quanto a pressão é prejudicial, né? Qualquer exagero dessas duas variáveis pode tornar o meu processo aí danoso, né? Para o meu circuito. Então, prosseguindo, pessoal, então as válvulas de controle direcional, o que que ela vai ter por função? Orientar a direção que o fluxo de ar, então, deve seguir. Então, aqui, ó, eu tenho uma válvula, duas vias, né? Então, são 5 vias e de duas, vamos dizer assim, por mão e contramão, vamos dizer assim, dizendo, né? Para um sentido e para o outro, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho no meu desenho essa minha válvula duas vias acionadas por pilotagem externa. O que que é a pilotagem? O meu ar, então, vai fazer a mudança de estado. Então, tenho dois estados possíveis. De um lado, tem dessa forma. Então, por que que fala que eu tenho duas vias? É porque eu tenho 5 orifícios de ar e duas vias de passagem, né? De um sentido e para o outro, né? E sendo então que os terminais ímpares são os de escape ou exaustão, e o do número um geralmente é o orifício de suprimento principal, geralmente vem do meu compressor e liga aqui, correto? Geralmente o 3 e o 5 é de escape ou exaustão, e os números pares é a via de trabalho, então vai para os meus cilindros ou para os outros elementos do meu circuito. E quando eu tenho 14 e o 12 assim junto do lado, quer dizer a pilotagem. Então eu piloto de um lado e do outro para fazer então a mudança de estado, né? Então, por exemplo, se eu mudar o meu estado, ele vai ter, então, o meu ar vai ter esse fluxo aqui, vai de baixo para cima e de cima para baixo. Né? Meio que muda o sentido, né? O fluxo do meu ar no meu circuito. Então, como eu identifico os orifícios da minha válvula direcional? Então, a gente vai ter umas normas, vão existir normas que vai reger tanto a simbologia quanto essa nomenclatura dos componentes. Então, sejam eles elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. No Brasil, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, vai adotar para a pneumática, então, a norma DIN ISO 1219.
A norma DIN-ISO é uma norma, então, americana e uma alemã. A DIN alemã e a ISO americana. Entretanto, vai ter outras normas que devem ser mencionadas, como a DIN alemã 24300, que é encontrada, então, com bastante frequência em esquemas de máquinas e equipamentos. Então, aqui, por exemplo, o orifício de entrada de pressão, na norma DIN-ISO, vai ser pelo número 1. Pela DIN 24300 é a letra P. Para representar o orifício de escape de ar para a atmosfera, na DIN ISO 1219 vai ser os números 3 e 5. Na DIN 24300 vai ser representado pela letra RS. As vias de trabalho, na DIN ISO 1219, vai ser a 2 e a 4, e a DIN 24300, A e B. As linhas de pilotagem, pela DIN ISO 1219, vai ser representadas pelos números 10, 12 e 14, e pela DIN 24300 pelas letras X, Y, Z. Normalmente, pessoal, a gente vai sempre ver por essa numeração. É raro ver pela letra, pela norma DIN 24300. As grandes fabricantes, que é a Festa e a Parker, né, sempre se relacionam por esse número. Por mais que a Festo seja alemã e siga a norma alemã DIN, né, ela sempre considera os números aí. Bom, mas lembrando que então existe pela norma DIN 24300 a representação por letra. Se vocês verem então a representação por letra de elementos pneumáticos, saiba então que se refere a cada um deles e seus equivalentes. Bom, outra coisa que a gente identifica nas válvulas de controle direcional é o número de posições. Então, por exemplo, as válvulas direcionais, então, são representadas por um retângulo dividido em quadrados. E o número de quadrados representados na simbologia é igual ao número de posições da válvula, exibindo a quantidade de movimentos que executa por meio de acionamentos. Então, quando eu falo que uma válvula é 5 duas vias, então eu tenho 5 orifícios e 2 posições, 2 estados distintos para aquela válvula. Essa aqui eu tenho 3 posições, então eu tenho uma válvula que fala que 4, 3, então são 4 orifícios e 3 posições, por isso que chama de duas vias ou 4, 3 vias, certo? Ah, e por fim, né, para montar então essa minha simbologia, eu tenho o número de vias. O número de vias, então, é a quantidade de conexões de trabalho que a válvula possui. Então, são consideradas como vias a conexão de entrada de pressão, conexões de utilização e as conexões de escape. Então, para facilitar essa compreensão do número de vias, então a gente considera, por exemplo, a seta, a passagem, então, como duas vias, e esse Tzinho como bloqueio. Ele considera, então, como via. E para identificar, então, o número de vias que uma válvula possui, é necessário separar um dos quadrados e verificar quantas vezes os símbolos internos tocam nos lados do quadrado, obtendo-se assim o número de orifícios e o número de vias. Então, como regra prática, a gente vai analisar sempre os pontos de conexão do quadrado inicial. Então, por exemplo, a gente tem uma válvula aqui de duas posições, né? Então, a gente tem uma válvula de duas posições e duas vias, tá vendo? Porque aqui eu tenho essa entrada e tenho essa saída. Então, eu tenho duas vias. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, eu tenho essa via de baixo e a via de cima. Então, as setas lá, vermelhas aqui, que o símbolo toca duas vezes no quadrado. Então, portanto, a gente tem uma válvula de duas posições e duas vias. Correto, pessoal? Então, aqui a gente tem então, aqui a gente tem a válvula, ó, 5, 3 vias, ó lá. Ó. Perdão, 5, duas vias, né? Então, são 5 orifícios e duas vias, né? Então, uma via de baixo e uma via de cima. Né? Então, lá, a gente tem então dois quadrados, então é de duas posições. A gente tem dois quadrados, duas posições. Como os símbolos tocam 5 vezes no primeiro quadrado, olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem uma válvula 5 vias, então chama válvula 5 vias, duas posições. Esse daqui, ó, olha lá, ó, é, são válvula de duas posições, e a gente conta lá, 1, 2, 3. Então, três vias, duas posições. Então, ou seja, 3 vias, duas posições. A outra válvula que a gente tem, pessoal, são as válvulas de bloqueio. Então, o que que ela tem a função? De impedir o fluxo de ar comprimido em um sentido pré-determinado. Em contrapartida, o fluxo fica livre no sentido oposto. Então, aqui, ó, confira então os elementos de válvulas de bloqueio. Então, a gente tem a válvula de retenção com mola, tem ela sem mola,
A de escape rápido e a de isolamento, que é o elemento ou de simultaneidade, que é o elemento E. Então, aqui, ó, essa primeira aqui é a válvula de retenção com mola. Então, ela possui um cone que é mantido pressionado contra o seu assento pela força de uma mola. Então, quando o fluxo de ar é orientado no sentido favorável, o cone é deslocado do assento, causando a compressão da mola e possibilitando a passagem do ar. A de retenção sem mola, né? Então, o bloqueio, né, no sentido não é feito com auxílio de uma mola, mas pela própria pressão do ar comprimido. Então, meu próprio ar não deixa, então, ter o contrafluxo. Esse aqui é a mola que vai determinar isso, né? E essa outra válvula aqui é chamada de escape rápido. E quando eu utilizo ela? Quando eu necessito, então, obter uma velocidade superior àquela normalmente desenvolvida por um cilindro. Então, ela possui uma via de entrada de pressão, uma via de trabalho e um pórtico de escape de ar para a atmosfera, né? Então, quando o fluxo de ar, então, entra pela via 1, né? Deixa eu só ver se eu consigo. Eu não consigo. Então, quando o fluxo de ar entra pela via 1, a junta de vedação ela é empurrada para a direita, pela força do ar e apoiada na sua sede do lado direito, o que impede a saída do ar pela via de exaustão, permitindo assim a passagem do ar para a via de utilização 2. Porém, se o fluxo de ar entra pela via de utilização 2, a junta então de vedação é empurrada para a esquerda e apoiada na sua sede do lado esquerdo, impedindo então a saída do ar pela via 1 e forçando então a passagem do ar para a atmosfera através da via de escape rápido 3. Então, utilizando essa válvula, a gente evita que o ar comprimido tenha de fluir por todo o sistema antes de ser descarregado para a atmosfera. Então, com isso, a gente tem uma redução no atrito de saída do ar. Então, por isso que chama de escape rápido. Eu evito que o meu ar tenha que percorrer um longo caminho para sair para a atmosfera. Então, é como eu achar um caminho mais rápido para ele sair rapidamente. Isso também evita alguns desgastes dos componentes, né? Evita atrito e também dá menos perda de carga, né? Então, eu vou, com menor perda de carga, então eu posso usar eu posso usar uma tubulação de ar mais, vamos dizer assim, mais fina, mais estreita, né? E a gente sabe que a relação de custo com o tamanho de tubulação ela é diretamente proporcional, né, pessoal. Então, quanto menos utilizar, né, mais otimizo e dinheiro, né? Eu economizo, né? Eficiência. A válvula, então, de isolamento, elemento ou, possui, então, três orifícios no seu corpo, sendo dois para entrada de pressão e um para utilização. Seu funcionamento se dá, então, quando uma das entradas for pressurizada e a outra vai ser automaticamente bloqueada. E a pressão do ponto pressurizado vai fluir livremente até o ponto de utilização. Então, por exemplo, eu pressionei aqui do lado 1, então ele vai bloquear esse outro lado e vai fluir por aqui. Se fizer o contrário, se eu apertar daqui, joga o fluxo para cá, impede o fluxo desse lado e vai para o outro, certo? Então, essa é a válvula U. Então, um ou outro lado serve. Quando eu vou utilizar isso aí, pessoal? Quando eu tiver, por exemplo, eu quero acionar um maquinário quando eu estou em pontos distintos, né? Então, por exemplo, eu preciso ter uma redundância de acionamento, né? Eu quero acionar determinado equipamento de um lado e do outro também preciso, né? Então, para não ter esse grande deslocamento, um do lado do outro está próximo. Então, é só fazer, né? Fazer esse acionamento. A outra válvula aí, que de simultaneidade, o elemento ele vai também possuir três orifícios e dois para entrada e um para utilização. Então, quando as duas entradas de pressão forem pressurizadas de forma instantânea ou não, a que primeiro chegar, ou que de menor pressão, se autobloqueará, dando passagem para o outro sinal. São utilizadas em bimanuais simples ou como garantia de que um determinado sinal só ocorra quando os dois estiverem pressurizados, né? Ou seja, a válvula E, como o próprio nome fala, as duas têm que estar acionadas. Então, se eu acionar de um lado, o outro também tem que estar, porque um bloqueia o outro e não deixa que ambos ele vai bloquear esse lado. Se eu bloquear esse aqui, não vai ter passagem de ar. Se eu fizer aqui também, não vai ter passagem de ar. Ou seja,
Eu preciso que então os dois sejam pressionados ao mesmo tempo porque o ar passa então aqui e vá para a minha utilização, né? Então, por isso que chama de acionamento bimanual simples. Então, a válvula de controle, outro válvula de controle é de fluxo. O que que ela é utilizada para efetuar o controle de velocidade de atuação dos cilindros ou a rotação de giro dos motores pneumáticos. Então, ele pode ser encontrado em dois tipos: a válvula reguladora de fluxo bidirecional, a reguladora de fluxo unidirecional. E a bidirecional ela vai permitir controlar a quantidade de ar utilizado para controle do atuador, permitindo então assim que a velocidade do atuador seja controlada em ambas as direções. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Que funciona aí como uma válvula E, então ele vai regular a velocidade do meu atuador. A válvula de fluxo unidirecional, né? Então ela vai regular o fluxo de ar comprimido em apenas uma direção. Então, para que isso ocorra, uma válvula de retenção, né, vai fechar a passagem de ar para uma direção. Então, assim, o ar pode fluir somente através de uma seção regulável. Então, ele nunca vai permitir, então, um retorno do ar, certo? Então, aqui eu tenho o exemplo aí dessa minha válvula, né? Então, aqui eu regulo e ela não permite, então, o retorno, né? E caso tenha, ele vai para a atmosfera, não deixa eu voltar, então, controlando, então, a minha pressão. Bom, então as válvulas de controle de pressão, elas vão influenciar na pressão de atuação dos cilindros pneumáticos e vão ser divididas então em três grupos: as reguladoras de pressão, as limitadoras de pressão e as válvulas de sequência. Então, iniciando pelas reguladoras de pressão, elas têm a função então de manter a pressão de trabalho constante, independentemente da pressão da rede e o consumo de ar. Então, ela vai manter sempre a pressão do meu cilindro ali constante, ela vai garantir. Então, qualquer outro problema de pressão, sob pressão ou falta de pressão, essa minha válvula vai garantir que vai chegar no meu cilindro sempre aquela pressão regulada inicialmente, né? E como isso é feito? A pressão é regulada por meio de uma membrana, em que uma de suas faces é submetida à pressão de trabalho, enquanto a outra é pressionada por uma mola, que tem sua pressão ajustável por meio de um parafuso de regulagem. A válvula limitadora de pressão, ela vai ser utilizada então como uma segurança, né, uma válvula de alívio, ou seja, não vai permitir o aumento da pressão no sistema acima da pressão máxima ajustável. Então, quando a entrada da válvula detectar uma pressão máxima, essa saída então vai ser acionada e o ar escapa então para a atmosfera, né, ou seja, não vai deixar ter sob pressão, permanecendo assim até que a pressão fique abaixo do valor ajustado. Então, quando isso acontece, uma mola, então, vai deslocar o carretel para a posição inicial, né? Ou seja, ele vai, então, deslocar para uma posição inicial. Vai, então, evitar essa minha sobrepressão. Que a válvula de sequência, aqui que ela vai ter a passagem do ar, então, liberada apenas quando é alcançada uma pressão acima ajustada da mola. Seu funcionamento vai se dar, então, quando no comando 12 é atingida uma certa pressão pré-ajustada. Então, o êmbolo atua como uma válvula 3 duas vezes, de maneira a estabelecer um sinal de saída 2. Então, essa válvula, ela é utilizada quando há necessidade de uma pressão fixa para o processo de comutação, né? Então, esse aqui garante pressão constante. Ele tem que garantir isso, né? Então, os tipos de acionamentos utilizados em válvulas pneumáticas podem ser classificados, então, em quatro tipos. Pode ser os acionamentos musculares, os mecânicos, os pneumáticos e elétricos, né? Os acionamentos, então, são representados por símbolos normalizados, né, ou seja, regidos por normas técnicas e escolhidos conforme a necessidade e aplicação da válvula direcional. Então, por exemplo, a gente tem as válvulas do tipo musculares, né? Então, são chamadas válvulas de painel. Eu vou lá e vou com a minha força. Pode ser com a força da mão ou do pé, né? Então, pode ser por botão, por alavanca, né? Pedal ou mecânico, né? Como se fosse uma alavanca mesmo. E o outro aí, sem ser, então, por força humana, né? Seria então pneumaticamente e eletricamente, né?
Partindo então, pessoal, para os circuitos pneumáticos, né? Então, por exemplo, eu tenho um circuito aqui A mais, B mais, A menos, B menos. Então, eu tenho dois cilindros que eles precisam, então, realizar essa sequência de movimento. Primeiro o A avança, depois B avança, depois o A recua, depois o B recua. Então, para construir um circuito pneumático, então, a gente segue algumas sequências, certo? Então, por exemplo, o primeiro passo que a gente precisa ter é determinar a sequência de trabalho. Então, por exemplo, a sequência de trabalho no circuito A mais, B mais, A menos, B menos, ou seja, o primeiro cilindro vai ter que avançar e o meu cilindro P vai estar parado. No segundo movimento, o meu B, agora o meu A já avançado, vai ficar parado. E o B, então, agora vai avançar. O terceiro movimento, o meu cilindro A agora deve recuar e o meu B, que está avançado, por enquanto fica parado. E por fim, no quarto movimento, o meu cilindro A já está parado, porque já recuou, e o meu B vai recuar, né? E a gente também pode demonstrar a sequência de funcionamento de duas maneiras, né? Primeiro, da indicação vetorial, né, com as setinhas, em que a seta para a direita indica avanço e a seta apontada para a esquerda é retorno. Então, nesse caso aqui, para esse exemplo, meu cilindro A, então, vai recuar, então seta para a direita. O B vai avançar, seta para a direita. Agora o cilindro A vai recuar, seta para a esquerda, e o cilindro B, seta para a esquerda. A indicação algébrica é a mais utilizada, em que utiliza, então, o mais para avançar e o menos para retorno. Então, vamos lá, o cilindro A vai avançar, meu cilindro B vai avançar. O cilindro A vai recuar e o cilindro B vai recuar. Então, essa indicação algébrica, pessoal, é a mais utilizada aí para circuitos pneumáticos. O segundo passo é elaborar, então, um diagrama de trajeto-passo. Então, é elaborar o meu diagrama ao longo do tempo, seria parametrizado no tempo. Então, ele vai representar a sequência de movimentos e as condições operacionais dos elementos de trabalho. Então, isso é feito por meio de duas coordenadas, uma representando o trajeto dos elementos e a outra o passo, que é o diagrama trajeto-passo. E fica da seguinte forma. Então, o cilindro ele tem dois estados, ou ele está avançado ou está recuado, né? Ou zero recuado, um avançado. Então, para cada, vamos dizer assim, intervalo aqui, eu considero um tempo, pode ser um tempo qualquer. Então, por exemplo, no passo um aqui, ó, meu cilindro A, então, vai avançar, enquanto meu cilindro B vai estar parado. Então, assim como meu cilindro A concluiu o avanço, o B, então, vai avançar. Então, aqui avançou, agora o meu B vai avançar. E nesse tempo, o meu cilindro A vai permanecer avançado. Então, assim que o meu cilindro B avançou, então agora o meu cilindro A vai recuar. E o meu cilindro B vai permanecer avançado. E, por fim, quando o meu cilindro A recuou, então o meu cilindro B vai recuar. Então, termino fazendo, então, aquele movimento. A avançando, B avançando. A recuando, B recuando. Essa é uma outra forma, então, de dizer o meu movimento por esse diagrama, um diagrama de trajeto-passo. O outro, o outro passo que a gente tem que fazer, o terceiro, é identificar os componentes utilizados. Então, quais são os elementos, os componentes e a quantidade que eu vou empregar? Então, por exemplo, eu vou usar uma válvula direcional 5 duas vias, acionamento por piloto externo. Então, eu vou precisar de duas válvulas desse tipo. Caso eu queira utilizar uma válvula direcional, três posições, duas vias, ou rolete escamoteável com retorno mole, eu vou utilizar uma quantidade. Caso eu queira utilizar uma válvula direcional, três posições, duas vias, com acionamento muscular e com retorno por mola, eu vou utilizar uma quantidade. Caso eu queira utilizar uma válvula direcional, três posições, duas vias e retorno por rolete, com retorno por mola, eu vou ter duas quantidades, e o cilindro de dupla ação vou utilizar duas quantidades. E por fim, vou desenhar os meus elementos de trabalho. Vou desenhar então os elementos de comando correspondentes, os elementos de sinais, né? Então, claro, então uma válvula 5 duas vias, vou precisar de dois. Uma válvula então com acionamento muscular, ó, retorno por mola. Olha lá, um com rolete escamoteável, que é essa daqui, ó, retorno por mola, e duas com rolete.
Pronto. Tem todos os meus elementos. Vou desenhar os elementos de abastecimento de energia, que é o meu, seria então, o meu símbolozinho de triângulo é o meu compressor, com unidade de tratamento diário e sua distribuição. E vou fazer a devida ligação, né, e organizar aí um circuito para fazer a simulação. Pronto, e por fim, montar o circuito na posição correta conforme o diagrama, né? Então, não são os dois cilindros de dupla ação, o cilindro com rolete escamoteável, retorno por mola, a válvula três posições, duas vias, acionamento por rolete, retorno por mola, e a 5, duas vias, acionamento por piloto externo, né? E, certo, pessoal? Então, aqui agora são os exercícios de passagem, você pode estar fazendo aí para fixar, né, o conteúdo. E na próxima aula, então, pessoal, eu vou, na próxima aula, então, aí, vou fazer um exercício, né? Vou simular aquele circuito com vocês lá utilizando o FluidSim, certo? Então, vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar aí, ok? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário e no que for preciso. Então, vou desejar, então, a todos uma boa noite, fiquem, então, todos com Deus e até a próxima.